Olá, amigos da Rádio da Terra. Cá estamos, agora ao vivo, com o professor Marlon Madame. Boa noite a todos. Boa noite, Marlon. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos, ouvintes, nossos amigos do chat aí de todas as quartas-feiras. Vamos para mais uma noitezinha hoje, um pouco mais fresquinha, com mais carinha de inverno, mas vamos lá. Pois é, aqui em Guaratinguetá está quase que gelado. E pelo que eu estou vendo, em Brasília também, né, Marlon? Alô? Alô? Oi, me ouvindo bem agora aí? Só deixa eu transferir um cabo aqui, porque senão me dá um eco aqui, eu não consigo te acompanhar direito. Deu agora. Ah, é? Aqui não, agora beleza. Aqui não tem retorno, tá? Aqui tá beleza agora. Ah, ok. Que às vezes eu deixo o retorno aberto e esqueço mesmo. Mas aqui eu tô com fone hoje, então tá tudo ok. Boa noite mais uma vez, ouvintes. Marlon, antes de iniciar o programa da nossa noite, conversando sobre as filosofias das políticas, tem um assunto aqui que eu gostaria que você abrisse para nós, que é vamos assim dizer, a indignidade da sua esposa. Indignidade não, esqueci a melhor forma de encaixar aqui, que ela está indignada, né, com esse debate de Benê Barbosa, Leonardo Mendes, sobre o desarmamento. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, Celso, esse post foi por indicação desse vídeo de um amigo nosso que localizou na rede e que, na verdade, mostra o como e o quanto contaminado está as mentes das pessoas e aparelhado, né, através dessa mentalidade revolucionária da esquerda. O debate do desarmamento, ele já é antigo, né? Nós temos aí um estatuto vigente, foi feito um referendo que não foi respeitado, porque a população brasileira nunca quis desarmamento, mas é de interesse desses últimos 5 governos que a população brasileira esteja desarmada, esteja insegura e esteja vulnerável, né? Ou seja, infelizmente, não basta nós termos ladrões e corruptos no governo, mas esses mesmos ladrões corruptos e políticos ainda acabam dando sustentação e protegendo o crime organizado, a bandidagem, seja ela desde o punguista de carteira, do arrombador de carro, até o mais perigoso traficante, né? E esse debate mostra também o que é a formação dos ditos intelectuais orgânicos, né? O Leonardo Mendes Memória, tá? Ele é um advogado, mas é o típico intelectual orgânico formado pela esquerda, porque ele não tem um raciocínio lógico, ele recita, ele prega de uma forma muito, muito religiosa os ditames, os projetos e a visão ideológica que a esquerda tem a respeito desse assunto, com relação ao desarmamento. Agora, o mais engraçado é que os políticos, aqueles que se dizem bem intencionados com relação ao desarmamento, dizendo que não se diminui a violência com mais violência, tá? Esses aí, eles têm, de uma forma legal, né, porque eles querem, ou porque o Estado promove também, segurança armada e contratada através de empresas terceirizadas de segurança. Agora, o povo precisa ficar à mercê de um Estado que tem o dever de promover segurança pública e não promove o mínimo. Porque até os agentes de segurança hoje estão sendo caçados, eliminados, chacinados a sangue frio pelo crime organizado. Tá? E esse advogado,
o seu Leonardo Mendes Memória, diz que o cidadão ele não tem direito individual de se proteger. Ele tem que ficar à mercê do Estado. Desde quando? Só na mentalidade socializante desse povo doutrinado, desse povo que abraçou a proposta e o projeto socialista para o nosso país. Porque em qualquer país sério, qualquer país que realmente valoriza e que respeita o cidadão ele tem direito natural de se autoproteger. Então, isso tudo nos mostra o quê? Que nós estamos à mercê de um Estado incompetente que tem deveres, mas não cumpre, né? E não quer cumprir, não é interessante para ele cumprir também, e que o intervencionismo estatal está acima de qualquer direito lógico do cidadão. Então, eu recomendo essa entrevista que foi feita. Eu não me recordo qual é que é o canal de TV aqui de Brasília que foi promovido esse debate, que até, por sinal, o próprio Benê Barbosa, em 2 ou 3 oportunidades, ele desce das tamancas, literalmente, tamanhos absurdos que esse advogado que defende o desarmamento e que deixou claro com todas as letras que o bandido mata policial porque na cabeça do bandido, quando ele vê um policial, ele está se defendendo. Ele está se defendendo. Até parece que ele anda com um rótulo grudado na testa, escrito bandido, que o policial vai enxergar ele de longe, né? E vai sair atirando nele. Então, o seu Leonardo Mendes Memória, ele tem que ter muito mais memória do que ter memória apenas um sobrenome. Porque os absurdos que ele proferiu nesse debate é algo fantástico. Fantástico, e que mostra a mentalidade dos nossos formadores de opinião, dos nossos políticos, dos nossos partidos, dos nossos, entre aspas, movimentos sociais. Tá? Vocês entrem no YouTube e procurem lá, debate Benê Barbosa e Leonardo Mendes Memória. Tá? É um debate que é um programa que deu, acho que tirando os comerciais ali, dá em torno de uns 40, 50 minutos. Mas em parte, é muito esclarecedor. Nos deixa com uma visão de quem é que está querendo, né, cuidar da sociedade brasileira e que tipo de mentalidade está no poder. Né? Em segundo, por favor, tomem alguns engolves, porque é de enojar, é de dar nojo em certos momentos, a cara de pau, de mentir, de enganar e de ficar fazendo discurso vitimista em prol de bandido. Em prol de bandido e afirmando com todas as letras que a culpa é da sociedade. Então o bandido ele não é bandido porque ele quer, ele é bandido porque a sociedade jogou ele no crime. Não, olha, esse discurso da esquerda é nojento, né? O problema é que, como os formadores de opinião de cabeças deformadas são a maioria, muitos dos nossos cidadãos acabam embarcando nesse discurso que vem sendo repetido por anos a fio e com um ar tão romântico que as pessoas acabam se convencendo, né? Mas que ficou provado nesse vídeo que no momento em que eles têm um debate com alguém realmente conhecedor e que coloca a tese deles em xeque, eles não têm argumento para sustentar absolutamente nada. Tá? É mais um bando de crentes, né? Eu sempre digo que o socialismo ele não é tratado como política, ele é tratado como religião. Né? Então eles são crentes na mentalidade, no projeto, no socialismo, e eles ficam aí proferindo como pastores aquela utopia ou a verdade que eles assumiram para eles como algo que todo mundo tem que abraçar. Então,
eu recomendo a todos verem e se indignarem um pouquinho com esse debate entre o Benê Barbosa e o Leonardo Mendes Memória, militante, né, advogado e militante esquerdista de carteirinha. Marlon, eu coloquei agora no Facebook como um título: Direito Natural de se autoproteger, parafraseando aí o que você acabou de nos passar. Eu gostei desse título. O que você acha de trazermos em breve mais detalhes, ainda se for possível, com a sua esposa, né, a doutora Mas Regilene, claro, sem dúvida. abrir mesmo os tópicos sobre esse direito natural de se autoproteger. Podemos? Olha, Celso, a coisa ela é tão clara, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, 300 milhões de habitantes, um país capitalista, desenvolvido, com um nível cultural mais elevado que o nosso, e nesse país existem mais armas que habitantes. Em compensação, lá eles têm 5 homicídios para cada 100 mil habitantes. A esquerda nossa aqui, que prega esse tal desarmamento, eles ficam utilizando casos pontuais que ocorrem nos Estados Unidos, que já faz parte até da cultura deles. Aqueles ataques a cinema, a igrejas, a universidades, aquelas chacinas. Mas isso aí não tem nada a ver com mentalidade violenta. São malucos, são psicopatas, são débeis mentais, tá? Que compram armas, ou até, na maioria dos casos, são armas ilegais, assim como os nossos bandidos têm aqui. Ou vai dizer que a nossa bandidagem tem arma legal? Todas as armas que eles usam são ilegais. Então não adianta restringir a aquisição da arma, tá, para diminuir a violência. Nós aqui temos um desarmamento com 60 mil homicídios por ano. Os Estados Unidos têm não existe esse processo de desarmamento e tem um dos menores índices de homicídios do planeta. Na Suíça qualquer pessoa pode ter arma, inclusive arma de calibre militar. Se tu quiser ter uma R-15, um FAL, um fuzil dentro de casa, tu pode. Vai ver qual é que é o índice de violência. O número de homicídios por ano na Suíça é quase inexistente. Por quê? Porque o crime, eu não estou falando de psicopatas, débeis mentais que em um momento ou outro, com arma legal ou com arma ilegal, ele vai praticar a bobagem que ele tem em mente. Isso não adianta. Tá? Eu estou falando de criminoso. O criminoso, ele precisa temer algo. Se o criminoso não teme nada, é óbvio que ele vai cada vez mais praticar o crime, com muito mais sede e com muito mais, com ares de violência muito mais aguçados. E cada vez a violência aumentando mais. Uma vez se roubava carteira, depois se roubava com canivete, depois se roubava a mão armada. Hoje já se executa para roubar. E o bandido está tão cruel, tão violento, que por vezes ele sai para a rua simplesmente com o desejo, com o objetivo de matar. Como se fosse um esporte. Eu estou muito estressado hoje. Se eu achar um policial aí na esquina, eu vou apagar um só para me tirar um pouco o meu estresse. Não estou conseguindo vender muita droga nos últimos dias, então eu tenho que tirar meu estresse. A coisa está desse jeito. Por quê? Porque o criminoso não teme nada. Ele não é preso, ele não cumpre pena, ele tem um Estado, ele tem uma classe jurídica que protege ele, as leis protegem, o cidadão está acuado, está preso dentro de casa, temendo a qualquer momento que apareça um maluco armado dentro da casa dele e ele nem dentro de casa vai poder se defender. Por quê? Porque esses esquerdistas, esses socialistas, tá, que são tão debilóides quanto qualquer débil mental solto por aí, eles acham que tudo é dever do Estado. O Estado não pode dirigir um agente policial por cidadão. Como é que a polícia vai estar
em todos os lugares ao mesmo tempo para proteger o cidadão. Impossível. Mas isso é uma justificativa para quê? Para deixar a sociedade acuada, insegura e à mercê do crime organizado, que só favorece o Estado, a revolução esquerdista, o marxismo, através do caos social, através da insegurança social, tá? Que isso aí é regra básica da revolução da esquerda frente à sociedade capitalista, frente aos valores éticos e morais que a gente vem pregando há milênios, porque desde que o mundo é mundo, bandido é bandido. Nós tivemos épocas que eles iam para a forca, para a guilhotina, para a cadeia, para a câmara de tortura, mas hoje nós somos evoluídos, estamos no século XXI, nós temos um arcabouço legal, nós temos juízes, tribunais, advogados, nós temos uma mente mais elaborada ao longo do tempo, só que essa nossa mente está deformada, porque ela, em vez de proteger o cidadão de bem, ela protege o bandido. Ela, em vez de justificar o porquê o cidadão precisa se proteger individualmente, ela justifica o porquê que o bandido está no crime. Quer dizer, está tudo invertido. E essa inversão de valores, ela faz parte da metodologia, faz parte do arcabouço de ferramentas revolucionárias que a esquerda vem praticando aí ao longo de mais de 100 anos. Pois é. Então, vamos já deixar mais ou menos pré-agendado esse tema para um próximo bate-papo. E hoje, maravilha, programado, nós temos aqui a continuação, né, se é que podemos assim dizer, sobre Lobachevsky, né? Lobachev. A semana passada a gente conversou a respeito da Escola de Frankfurt, que trabalha, principalmente criou as ferramentas para formatar o chamado discurso do politicamente correto, né, que hoje virou quase que uma moda, onde todo mundo pratica e não consegue ver o lado negativo dessa ferramenta frente à sociedade. E, ao mesmo tempo, como eles atuaram na questão cultural, e aí em diversas áreas do conhecimento, como a psicologia, o ensino, o direito, a filosofia, o Lobachevsky, ele fez um trabalho de pesquisa muito profundo para mostrar o perfil das pessoas, principalmente dos grandes líderes, chamados as referências do movimento revolucionário de esquerda, né? Então, ele nos traz, de uma forma bem científica, né, bem pautado numa análise da psicologia, o perfil dessas pessoas que praticam em maior ou em menor intensidade, né, a mentalidade revolucionária da esquerda. Eu quero aproveitar, eu não sou nenhum psicólogo, tá? Eu estudo o marxismo, eu me aprofundo em várias áreas de atuação do marxismo, da mentalidade, das práticas da esquerda, e eu quero aproveitar e deixar a dica. Amanhã, nesse mesmo horário, 9 horas da noite, eu vou estar fazendo um hangout através do meu canal do YouTube com uma psicóloga, onde a gente vai conversar. Aí sim eu vou ter uma profissional da psicologia, né, que vai poder aprofundar ainda mais essa questão, que eu vou dar pelo menos um bom ensaio, ou pelo menos vou provocar a reflexão e a curiosidade dos nossos ouvintes para ler um pouco mais e repararem um pouco mais ao seu redor a respeito desse perfil da mentalidade de esquerda, chamada psicopatia, que na verdade psicopatia não tem nada a ver com aquele débil mental que sai roubando sorvete e batendo na testa. O psicopata,
por vezes, ele pode estar do nosso lado, ser a pessoa mais simpática, mais agradável, mais amiga até, mas ele é um psicopata. A qualquer momento ele pode praticar um ato que é provocado por essa, se é que a gente pode chamar dessa maneira, mas é uma deformação, né? Uma forma de deformação do seu perfil intelectual e, por que não, da sua própria mentalidade, né? Então amanhã às 21 horas eu vou estar com uma psicóloga, a doutora Tatiana Rocha Neto, conversando a respeito disso. Com relação à psicologia e o trabalho do Lobachevsky, ele batizou esse trabalho sobre a psicopatia de ponerologia, tá? Ponerologia significa, do grego, poneros, que significa mal, ou seja, é a ciência que estuda o mal. O mal baseado nas atitudes, baseado na mentalidade, baseado no perfil psicológico das pessoas, tá? Então, inclusive o nome da obra dele, né, chama-se Ponerologia, Psicopatas no Poder, né? Então ele dá faz um raio-x, né, dessa ponerologia, desse estudo do mal, aonde infelizmente quem está no poder, nós temos inúmeras pessoas literalmente doentes, né, psicopatas, deformadas, governando e ditando os rumos de várias nações. No processo da origem do mal, os fatores patológicos, elas podem agir a partir do interior do indivíduo que cometeu um ato prejudicial. Tal atividade é reconhecida de forma relativamente fácil pela opinião pública e pelas cortes. Muito menos frequente é a consideração com o modo com que as influências externas emitidas por seus portadores agem sobre indivíduos ou grupos. Tais influências, no entanto, têm um papel importante na gênese geral do mal. Para que tal influência seja ativa, a característica patológica em questão deve ser interpretada de uma forma moralista, isto é, diferentemente de sua natureza verdadeira. Existem muitas possibilidades para tais atividades. Para o momento, vamos indicar a mais perigosa. Então, a mais perigosa. Toda pessoa, no decorrer de sua vida, e particularmente durante a infância e a juventude, assimila material psicológico das demais pessoas através de ressonância mental, identificação, imitação e outros meios de comunicação. Em seguida, transformando tudo isso para construir sua própria personalidade e visão de mundo. Se tal material é contaminado por fatores patológicos e deformidades, o desenvolvimento da personalidade também pode ser deformado. O produto será uma pessoa incapaz de entender corretamente tanto ela mesma como as outras pessoas, tanto as relações humanas normais como as morais. Ela se desenvolve para ser uma pessoa que comete atos maus com um sentimento medíocre de deficiência. E aí a gente pergunta, ela é realmente culpada? A antiguidade do homem, as fraquezas morais e deficiências de inteligência na família, o raciocínio apropriado e o conhecimento combinam-se com a atividade de vários fatores patológicos para criar uma rede complexa de causas que frequentemente contém relações de realimentação ou estruturas causais fechadas. Falando de forma prática, causa e efeito estão frequentemente bem separados no tempo, o que torna mais difícil traçar as ligações. Se nosso campo de observação é suficientemente extenso, os processos ponerogênicos
são reminiscentes de sínteses químicas complexas, nas quais a mudança de um simples fator faz com que o processo inteiro mude. Então, o que a gente pode tirar de conclusão dessa medida ou desse fator explicitado aqui e que justifica a psicopatia? O ser humano, ele nasce e ele tem já na sua genética um perfil psicológico formado, mas que pode ser deformado e pode ser destruído ou substituído por uma outra mentalidade, por uma outra personalidade, através da imitação, da influência, seja de pessoas, seja da mídia, seja do material com que ele tenha contato, principalmente na infância e na juventude, ou seja, adolescência. E aí a gente começa a observar quando é e aonde a esquerda forma e busca formar a sua militância, os seus fiéis, que serão os futuros líderes da revolução, seja ela política ou cultural da esquerda, nas escolas, no segundo grau ou na universidade. Sério isso, Por hein? quê? Justamente porque é exatamente nesse momento da vida, né, que o jovem, a criança ou o jovem, ele está ali vulnerável às influências, e essas influências vão ajudar a formar ou deformar a sua personalidade no futuro. Então, tu imagina, Celso, fazem no mínimo 50 anos que a esquerda vem influenciando nossos jovens dentro das escolas e universidades. Quantas gerações já deformadas existem dentro do Brasil? E quantas mais vão ser necessárias para reorganizar isso tudo, né? Principalmente, quando a gente pensa na questão da reorganização, não é o problema. Porque reorganizar é o seguinte, tu proíbe, tu bane os agentes que levam essas informações, tá? Tu bane todo mundo, substitui por outros, tudo bem. Agora, o que tu vai fazer com essa turma que está deformada? Esse que é o grande problema. O problema não é cessar a revolução, não é cessar esse processo de deformação da sociedade, da formação de um indivíduo deformado, psicopata, tá? O problema não é esse. O problema, um dos maiores problemas, é o que fazer com essas gerações já deformadas. Porque essa turma, por exemplo, que está no crime organizado, são todos eles psicopatas. Por quê? Porque eles cresceram fora da escola, sem família, sem estrutura moral, sem ética, mas tinha lá algum agente esquerdista de um movimento social, de uma ONG, ou de uma pastoral da vida, né? Que estava lá dizendo para ele desde a infância: olha, meu filho, infelizmente um dia nós teremos que pedir perdão para você porque você é vítima da sociedade. E essa criança vai crescendo com aquele ranço de que ela é vítima da sociedade, ela não consegue sair daquela realidade, ao ponto que ela chega na fase adulta tão revoltada, tão vitimizada, que ela tenta se vingar. Ela tenta se vingar porque ela está à margem, ela foi deixada à margem da sociedade. Ninguém tentou incluí-la. Muito pelo contrário. Criaram um psicopata através de um discurso vitimista. Efeito contrário, né? Exatamente. Marlon, diga. Tem uma pergunta aqui da Vânia no chat. Foge um pouquinho, mas eu acho que tem a ver com o assunto inicial. Eu vou só deixar aqui, aí você responde a hora que for oportuno. Ela diz que no artigo 23 da Lei de Segurança Nacional diz que quem incitar a subversão na ordem política, social ou estimular animosidade entre as Forças Armadas ou entre as classes sociais ou as instituições civis pode acabar preso. Ela quer esclarecimento sobre isso.
Em primeiro lugar, começa que a nossa Constituição, ela é um arcabouço legal que, conforme a pessoa que lê, tem uma interpretação diferente. Tá? Até dentro da classe jurídica, existem várias interpretações para a Constituição. Então, a nossa Constituição, ela não é um conjunto de leis objetivas. Elas são subjetivas. Porque elas podem ter N interpretações, conforme o momento ou a pessoa que for ter acesso a esse conjunto legal. Essa lei, propriamente dita, eu sei o porquê dessa pergunta. Ela foi alardeada, primeiro porque o brasileiro desconhece a Constituição, e segundo, foi uma forma de criar um certo receio, um certo medo para abafar a iniciativa popular, né? É aquela coisa, quem pregar impeachment, quem pregar intervenção, pode ser enquadrado nessa lei. Ok, agora, quem prega reforma agrária, invadindo terra, matando, roubando, não pode ser enquadrado. Então essa questão, essa lei especificamente, ela é uma lei que é o que eu chamo de placebo democrático, né? É uma lei, é um cala-boca legal que o Estado tem para deixar a população. Primeiro, ela desconhece as questões jurídicas, né? Então ela freia qualquer ideia ou uma forma de frear um movimento popular, né? Por quê? Porque quem pensa, ou quem hoje arregimenta o movimento popular contra o Estado socialista que nós temos, não tem um perfil esquerdista. O esquerdista, ele é pautado no quê? Na desobediência civil. O esquerdista não respeita a lei. Por isso que eles são chamados de revolucionários. Qual é o revolucionário que respeita alguma lei? Ele respeita e ele busca de todas as formas possíveis e imaginárias objetivar o seu projeto. Agora, nós, sociedade civil desarmada, desinformada, doutrinada, influenciada e à mercê de todo esse arcabouço revolucionário à nossa volta, qualquer leizinha, qualquer placebo legal que jogar na nossa frente é uma forma de fazer o povo desistir de qualquer coisa. Então, essa lei, ela hoje está sendo usada como uma forma de frear as movimentações, frear a organização popular real, não é essa custeada pelo Estado, né? Não estou falando de MST, CUT, UNE, etc. Estou falando de cidadão, 1 mais 1 é 2, que vai para a rua e vai contra. O Estado tem essa lei, que ele interpreta da maneira que ele quer, e vai se utilizar contra o cidadão de bem, se for preciso. Da mesma forma como eles acham que foram caçados, presos e mentirosamente torturados na época do regime militar, que eles eram enquadrados, né, numa lei de segurança nacional. Mas eles estouravam bomba, eles roubavam, eles matavam. Agora, eles estão com a chave do cofre, com o poder na mão, com toda a estrutura na mão, eles vão, mas nem, ainda que essa lei já existe, se não tivesse, eles iam inventar uma de última hora para fazer o povo sossegar o facho, tranquilamente. Pois é, mas vamos dar continuidade ao tema então. Bom, o Ivan Pavlov, que foi um estudioso russo, ele compreendeu todos os tipos dos estados de paranoia de um modo similar a esse modelo funcional, sem estar ciente dessa causa básica e primária. Apesar disso, ele forneceu uma descrição vívida dos caracteres paranoicos e o modo fácil. Os leitores do trabalho do Pavlov, que estão suficientemente familiarizados com as condições soviéticas,
coletam ainda outro significado histórico. Sua intenção parece óbvia. Ele dedicou toda a sua análise, sem nenhuma palavra de dedicatória, ao modelo-chefe de uma personalidade paranoica, o líder revolucionário Lenin. Então, o Pavlov, ele fez um estudo psicológico, de mentalidade psicopata, dentro da União Soviética, recém-tomada pelo movimento revolucionário leninista. E ele fez uma análise de nada mais, nada menos do que o próprio Lenin. Lenin, quem o cientista também conhecia profundamente. Como um bom homem psicólogo, Pavlov podia predizer que ele não seria objeto de vingança, uma vez que a mente paranoica bloqueia as associações egocêntricas. Lenin, todavia, deveria ser incluído como o primeiro e mais característico tipo de personalidade psicopata. Aquele provavelmente causado por dano cerebral. Então, qual foi a conclusão dessa análise psicológica que o Pavlov fez do Lenin? Lenin era sempre bem educado, gentil e polido, mas caracterizado simultaneamente por uma atitude excessivamente dura, cruel e brutal para com os adversários políticos. Qual é o sintoma disso? Fixação e estereotipia. Ele nunca permitiu qualquer possibilidade de que eles estivessem minimamente certos, nem de que ele estivesse minimamente errado. Isso chama-se egotismo patológico. Lenin frequentemente os chamava de camelôs lacaios, garotos de recado, mercenários, agentes ou Judas que se vendem por 30 moedas de prata. Isso chama-se paramoralismos. Lenin não se comunicava diretamente com eles, mas preferia fazê-lo com aqueles que testemunhavam o conflito, de forma a comprometer e ridicularizar os seus adversários. Isso chama-se encantador e consciente dos seus efeitos. E por último, algumas vezes tais testemunhas eram simplesmente algumas poucas pessoas, algumas vezes milhares de delegados de um congresso, algumas vezes milhões, a multidão dos leitores de jornal. Isso chama-se falta de autocrítica. E quando a gente fala em autocrítica, a gente tem alguns exemplos notórios no Brasil que praticam, se não toda esse resultado analítico do Lenin, mas alguns deles. Por exemplo, os nossos políticos nos últimos anos, eles não fazem autocrítica. De maneira alguma. Alguém já viu algum político, seja ele do executivo, do legislativo, juiz, fazer uma autocrítica? Não. Ele está acima da autocrítica. A única coisa que ele tem de imediato disponível é justificativa para alguma coisa. Agora, ele não faz autocrítica. O psicopata, ele substitui a autocrítica, aonde ele vai poder ver nele próprio todos os seus erros e os seus males provocados, por justificativas vazias. E aí ele se blinda da autocrítica. Ou seja, ele é sempre a vítima. Ele promove e ele é vítima daquilo que ele mesmo promove. Então isso é doença. Isso é deformação. Isso é psicopatia. A psicopatia é uma palavra pouco utilizada, pouco conhecida de uma forma um pouco mais profunda e que até certo ponto assusta as pessoas. A gente tem a ideia de que psicopata é aquele serial killer dos filmes de Hollywood, o Jack Stripador, né? Mas a gente não pode se limitar ao achismo. Eu acho que possa ser isso. Não. A gente tem que ver realmente o que é.
E essa obra aqui do Lobachevsky, ela é muito didática, ela é muito clara em mostrar desde conceitos científicos da psicologia até exemplos claros que não vou dizer que vá nos assustar a ponto da gente ficar meio paranoico também, né? Começar a ver fantasma quando se sai na rua, mas a gente fica mais atento às pessoas, a gente começa a ficar mais atento aos discursos, a gente começa a ficar mais atento nas reações, nas práticas, nas ações das pessoas, e começa a ver quem realmente está ao nosso redor. Por exemplo, o conceito de honra santificou o triunfo. Encarar alguém por muito tempo já era pretexto para um duelo. Esses irmãos, assim, foram educados para serem duelistas corajosos com cicatrizes de espada. Contudo, os golpes que eles infligiram sobre os seus oponentes foram cada vez mais frequentes e muito piores. Quando as pessoas com uma educação humanista analisam as personalidades dessa família, eles concluem que a causa para essa formação deve ser procurada no tempo contemporâneo, em seus costumes. Se, contudo, a irmã não tivesse sofrido uma lesão cerebral e o fator patológico não existisse, suas personalidades teriam se desenvolvido de modo mais normal, mesmo durante aqueles tempos. Eles teriam se tornado mais críticos, recebido conselhos mais sensíveis de suas mulheres, que teriam sido escolhidas de forma mais sábia, no que se refere ao mal que eles semearam de forma tão liberal durante as suas vidas, ou ele não teria sequer existido, ou talvez fosse reduzido a um nível condicionado por fatores patológicos mais remotos. Ou seja, as práticas paranoicas ou psicopatas, elas estão aliadas às influências do meio. Se a violência ela é banalizada, o psicopata ele vai praticar violência como se fosse uma coisa normal. Se a droga é banalizada, ele não vai olhar para a droga como algo ruim, ele vai olhar como algo bom. Por que eu tenho que fugir da droga se ela não tem nada de ruim? Por quê? Porque está todo mundo dizendo que não é maléfico. Então, a gente vê aí que não só influências práticas, mas também projetos deformadores. As próprias leis acabam influenciando o comportamento das pessoas, tá? Através de interpretações errôneas. Olha o caso do advogado que debateu com o Bené Barbosa. Ele tem uma visão extremamente psicopata a respeito do desarmamento e da violência. Onde é que já se viu uma pessoa normal achar que o cara, o bandido com uma arma ilegal, que não tem um mínimo de sentimento com o seu próximo, seja ele branco, preto, pobre, rico, gordo ou magro, e que simplesmente apaga pelo prazer de apagar o outro, ele tem que ser tratado como uma pessoa normal? Não, ele é um psicopata. Ah, mas então, pera lá, então nós não temos que prender, nós temos que tratar dessas pessoas. Não, porque quando ele optou entrar para o crime, ele era uma pessoa normal. Ele se tornou psicopata depois. Então, o psicopata, a doença da psicopatia, ela é desenvolvida e influenciada muito pelos atos e pelas coisas erradas que essa pessoa aceita, mas através do seu livre-arbítrio. E psicopatia, depois que a pessoa adquire, para retirar, ainda não descobriram uma fórmula mágica, e nem um gênio capaz de, num passe de mágica, curar um psicopata. Tu pode controlá-lo. E para controlar, tu não precisa montar um conjunto de clínicas ou um conjunto legal. Não, é simplesmente a sociedade não olhá-lo e não privilegiá-lo, e sim tratá-lo como igual, como qualquer um cidadão que cumpre as regras e as leis. Porque o psicopata, ele é um não praticante, ele é um desobediente civil. E aí nós vamos chegar a um exemplo
clássico e prático, que é a juventude de 68. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aquelas mulheres americanas que rasgaram seus sutiãs em 68 em prol da liberdade feminina, ou mais conhecido como movimento feminista, são psicopatas. O movimento gay de São Francisco, do início dos anos 70, a mesma coisa. A juventude de Praga, a mesma coisa. Os nossos jovens de 68, da luta armada, né, que queriam a liberdade e a democracia, no discurso, mas por trás eles queriam a ditadura do proletariado, todos psicopatas. Em resumo, nós temos hoje um bando de velhos, de ex-revolucionários, psicopatas. Dona Dilma, seu Zé Dirceu, seu José Genuíno, são pessoas extremamente características, com perfil, com sintomas de psicopatia. Mas como poucas pessoas se aprofundam nisso, analisam isso, a gente não conhece nem a história brasileira direito, imagina querer estudar perfil psicológico dos nossos políticos, né? Todos os pesquisadores da psicopatia destacam 3 qualidades principais com relação à sua variação mais típica: a ausência de um senso de culpa pelas ações antissociais, a inabilidade de amar verdadeiramente e a tendência para ser tagarela, de um modo que se desvia facilmente da realidade. Bom, diante dessas 3 características típicas de qualquer psicopata, seja de alto ou baixo grau, a gente aí já pode, quem sabe, enxergar um monte de gente, né? A ausência de senso de culpa. Pega qualquer político de esquerda, seja ele da nova geração ou da velha, eles nunca se sentem culpados por nada que eles fizeram. Dona Dilma, a senhora tirou uma bomba na porta de um quartel que matou um soldado, mas eu lutava pela democracia e pela liberdade. Ausência de sentimento de senso de culpa. Ela não se sente culpada porque ela matou um soldado. Seu José Genuíno, o senhor matou, ou melhor, o senhor esquartejou um jovem de 17 anos vivo na frente da família. Isso é documentado. Isso não é boato. Fala isso pro seu Zé Genuíno, o que ele diz? Eu lutava pela liberdade e pela democracia, porque a causa... Sim, a vida do coitado do jovem lá está aonde? Abaixo daquilo do cachorro. Ah, então, no momento em que a gente vê pessoas que não têm senso de culpa por ações antissociais, a gente já começa a ver o perfil, a personalidade e a atuação de um psicopata. Inabilidade de amar. Amar no sentido mais amplo da palavra. Ou seja, pega essa juventude hoje que não consegue amar. Por quê? Porque sexo para eles virou uma prática mecânica. Disseram para eles que sexo não é apenas para reproduzir e formar família. Não. Sexo é uma prática de prazer carnal e tu pode fazer com quem tu quiser, a hora que tu quiser e com quantos quiser. Isso aí acaba com o senso natural da pessoa de amar. O amor verdadeiro é substituído por essa prática desenfreada e deformada do sexo em detrimento ao amor. Por fim, tendência para ser tagarela. Conversem ou tentem conversar com um político ou com uma pessoa ligada a sindicato ou seja uma pessoa simpatizante da mentalidade ou de partido de esquerda. Ele não deixa ninguém falar. É só ele que fala. É só ele que fala, só ele que tem razão, só ele que conhece, só ele que tem fundamento. Ele não deixa ninguém terminar um pensamento, um raciocínio.
O psicopata tem isso, ele não sabe falar, ele não sabe ouvir, ele só sabe proferir. Que nem papagaio de pirata. Então, todos esses papagaios de pirata que nós temos soltos pela rua, que não sabem conversar, que não sabem ouvir e que só sabem proferir cartilhamento, doutrinamento como verdade absoluta, vocês podem ter certeza que essa pessoa já está contaminada com algum grau de psicopatia. Temos aqui, professor Marlon, pergunta do Jefferson. O que tem a nos dizer sobre os atuais direitos humanos em nosso país? Os direitos humanos, os nossos direitos humanos pregados desde 1994, quando o Fernando Henrique assumiu o governo brasileiro e trouxe essa cartilha de direitos humanos embaixo do braço, que foi formulada pela ONU, não foi formulada pelo PSDB e muito menos por ele, tá? Ele trouxe isso pronto de dentro da ONU, e isso aí é uma cartilha de direitos humanos para substituir o senso individual do cidadão e de promover a destruição da base ética e moral em substituição a quê? A defesa de bandido, a defesa dessa nova formação de classe social, que são os LGBTs, em criminalizar a cerveja, mas liberar a maconha. Então, essa cartilha de direitos humanos, ela de direitos humanos não tem absolutamente nada, é uma ferramenta política para a construção de uma nova sociedade através de um arcabouço de ferramentas de subversão social, através da mídia, através do arcabouço legal, né? Mas que de direitos humanos não tem absolutamente nada. Nada. Isso aí é uma grande agenda e que não é apenas aplicada no Brasil. Ela já vem sendo aplicada nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, desde os anos 70. Essa cartilha que nós estamos sofrendo, chamada de direitos humanos, ou Plano Nacional de Direitos Humanos 3, né, já está na terceira, porque eles vão, com o passar do tempo, eles vão aprimorando, né, vão incluindo certos outros detalhes. Isso aí já foi aplicado nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Nós agora, com quase 50 anos de atraso, é que estamos sofrendo com isso aí, né? Mas quem quiser ter acesso, eu perdi tempo para dar uma lida, e não é tão difícil de se analisar, de se ler e analisar esse Plano Nacional de Direitos Humanos. Se vocês colocarem no Google PNDH3, tem o texto na íntegra, está disponibilizado na íntegra na internet, tá? E todo ele muito bem didaticamente dividido, com todos os projetos, os objetivos, as justificativas para cada ação descrita e no Plano Nacional de Direitos Humanos. Vale a pena. Eu acho que no momento em que a gente vê que muita coisa que acontece ao nosso redor não é nenhum modismo inventado por algum oportunista, mas sim um grande projeto, né, e que vem sendo implementado, direcionado, aplicado e buscando alternativas de implementar cada vez mais e mais rápido na sociedade brasileira através do governo, né? Então, eu acho que vale a pena cada um ter acesso a esse texto, porque de repente vai explicar muita coisa do porquê, de onde é que surgiu certas coisas que a gente observa e não sabe explicar de onde é que apareceu, por que apareceu, o que existe, né? O Celso está colocando aqui no chat aqui uma parte do texto. O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, instituído em maio de 2010, é produto de uma construção democrática. Construção democrática é uma pivica, porque para mim ninguém perguntou nada. Incorporando resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. Eu pergunto, quem de nós ficou sabendo dessa Conferência Nacional
a não ser a militância de esquerda ou pessoas ligadas ao governo e a partidos políticos. Além de propostas aprovadas em mais de 50 conferências temáticas, promovidas desde 2003, eu nunca fiquei sabendo disso, em áreas como segurança alimentar, educação, saúde, habitação, igualdade racial, direitos da mulher, juventude, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. Quer dizer, tudo o que a gente observa, o programa de cotas, o programa o programa da tal homofobia, o programa do Minha Casa Minha Vida, o programa das UPAs, o programa dos direitos da mulher, né? Os direitos da mulher, os direitos dos jovens, o ECA, tudo isso saiu de dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos. Agora eu gostaria de saber, muita coisa do que está no texto do PNDH3 já foi implementado e nós estamos vivendo sobre essa batuta. Mas o que de positivo e de benéfico para a sociedade trouxe? Nada. Nada. Os nossos jovens, depois do ECA, pioraram. Se é que dá para chamar de jovens, né? Os nossos jovens são, sei lá o quê. A nossa juventude, há mais de 20 anos, vem sendo deformada na base. A política de igualdade racial, cotas, faculdades, universidades exclusivas para negros e afrodescendentes. Quer dizer, nós estamos criando o próprio governo vem criando um apartheid aonde não existia. Nunca existiu. O Brasil, desde a abolição dos escravos, muito antes até da abolição dos escravos, convivia muito bem com pessoas de outra cor de pele, com outra cultura, com outra nacionalidade. Mas em pleno século XXI, nós vemos o próprio governo promover um apartheid racial. A educação. Esse socioconstrutivismo que a gente vê nas escolas e essa deformação do nosso ensino, levando cartilhas gay, levando cartilhas sobre sexo, sobre drogas para dentro das salas de aula, e outra, levando a própria agenda dos direitos humanos como currículo escolar e currículo universitário, porque hoje, dentro de um curso de direito, por exemplo, deve ter no mínimo a metade do curso de direito só se fala em direitos humanos. Não se fala mais em direito tributário, direito penal. Não, isso é segundo plano. O direito clássico, tradicional, é segundo plano. Primeiro plano é nós conhecer os direitos humanos nas mais diversas áreas da sociedade. Então, está tudo errado. Só que esse erro não é um erro formatado, criado, formatado e aplicado no Brasil. Ele vem de fora. Ele está ligado àquele projeto lá que eu comentei há 2 programas atrás, chamado os 130 membros do Clube de Bilderberg. Tá? Então eles precisam formatar uma sociedade se utilizando das mais diversas ferramentas para preparar o planeta para o tal governo global. Aqui no Brasil, nós temos que preparar o povo através dessa agenda do PNDH3, que nós que estamos tendo esse primeiro contato, né, mais acirrado dessa agenda, a gente vem negando ela, a gente vem vendo os males que ela vem promovendo, né, mas que a sociedade, através de um desarmamento, por exemplo, ela não consegue combater. A gente vem observando, não só na rede social, mas nos mais diversos veículos de comunicação, que nós já estamos vivendo um estado censor, policial e censor. Eu recebi uma mensagem hoje de um artista do Rio de Janeiro, onde ele disse para mim o seguinte: meu amigo, eu gravei um videoclipe, eu fiz uma música e tal, mas uma música assim de bem-humorada, mas crítica, né? Uma crítica à classe política e tal. O meu vídeo foi banido do YouTube. Eu não posso divulgá-lo na rede. Então eu estou mandando o arquivo fechado para os meus amigos conferir o meu videoclipe. Quer dizer, cadê a liberdade de expressão? Cadê a democracia? A democracia, ela continua sendo
profanada, não propagada, profanada. Essa turma da esquerda profana a democracia, porque a democracia deles é concordar com quem está no poder. E como são eles que estão no poder, todo mundo tem que concordar com eles, com a mentalidade deles, com o projeto deles, que chama... É nada. O Chile é menor do que o estado de São Paulo. Quer dizer, a inversão de valores. Aonde existiu ou existe uma direita, um grupo de direita, realmente de direita, não estou falando da direita da esquerda, como esses tucanos do PSDB, estou falando de direita de verdade. Aonde a direita disputou o poder, chegou no poder e aplicou o seu projeto, os países foram para frente. Aonde a social-democracia ou a esquerda revolucionária tomou o poder, está aí a Venezuela, está aí a Argentina, está aí o Equador. O Equador, coitado, está lá virado numa ditadura danada. Está aí a Bolívia. E o Paraguai, que é uma coisinha insignificante quase dentro da América Latina, hoje é a terceira economia do continente. E o Brasil onde é que fica? O Brasil fica em 7º lugar. O Brasil é a 7ª economia na América Latina. Por quê? Porque a corrupção, porque os desvios, porque o descaso, porque os péssimos investimentos, porque nada nos últimos 20 anos foi feito para o nosso país crescer. O nosso país vem fechando ano atrás de ano com PIB negativo. Por quê? Porque o Estado socialista, o Estado social-democrata, tanto de PSDB quanto de PT e congêneres, eles acham que o Estado é o Zeus, né? É Deus. Eles são Deus, eles promovem, eles destroem, eles constroem, eles deformam, eles substituem, eles transformam, eles fazem tudo. E aonde existe muito Estado, o final se resume numa coisa só: socialismo, ditadura, censura, desigualdade, pobreza. Sempre foi assim, sempre será. Nós estamos no século XXI e eles continuam praticando as mesmas coisas, os resultados continuam sendo os mesmos. De 100 anos atrás, de 80 anos atrás. O tempo passa, eles acham que a vanguarda deles é eterna, eles continuam aplicando a agenda arcaica, utópica e falida, e os resultados continuam sendo os mesmos. Falência. O Paraguai hoje, nos últimos anos, melhor dizendo, ele deu um exemplo de uma grande virada, de uma guinada para melhor. E o Brasil, nos últimos 20 anos, deu uma guinada para pior. E aí a gente vê, né, Celso, nós demos uma guinada para pior na economia, na qualidade de vida social, no ensino e até no futebol, meu amigo. Me parabeniza, hoje eu fiz festa. Hoje teve alvorada festiva, 7 tiros, né? Para comemorar o 7-1 de um ano atrás, porque aquele 7-1 não foi uma mera derrota futebolística. Aquilo ali foi um exemplo da falência do Brasil. Aquilo mostrou o que é a realidade brasileira, a incompetência brasileira, a fragilidade brasileira frente a outros países, a outras mentalidades. Jogo de interesses apenas agora. Exato. Ao mesmo tempo que estávamos aí no Paraguai, temos do outro lado a crise, entre aspas, da Grécia. O que está acontecendo na Grécia? Tem envolvimento desse sistema todo por lá também? Sim. A Grécia, em primeiro lugar, ela nunca teve capacidade de participar de um bloco econômico como foi projetado a União Europeia. Eu me recordo na época que houve uma discussão muito grande se a Grécia iria ou não iria participar. Mas, enfim, deram uma carta de confiança, um voto de confiança para a Grécia. Quando a Grécia entrou na União Europeia, eles tinham um governo, digamos, conservador.
Após esse governo conservador, do início da entrada deles na União Europeia, eles tiveram 2 governos de esquerda. Um social-democrata e outro mais à esquerda ainda. Esses 2 governos de esquerda acabaram com a economia grega. Ou seja, fizeram tudo aquilo que a gente sabe que a esquerda adora fazer, né? Eles roubam, distribuem dinheiro e benefícios sociais como se eles tivessem plantação de dinheiro, né? Só que é aquela coisa, o socialismo, ele vive do dinheiro do capitalismo. Quando o dinheiro do capitalismo acaba, eles não sabem mais o que fazer. E aí o que eles fazem? Eles jogam a culpa e jogam as responsabilidades no colo do povo, né? Bem, 2 governos de esquerda, a Grécia quebrou, e aí entrou um governo de direita, novamente, tentou organizar a bagunça, tentou, de alguma forma, tapar todos os furos e rombos que os 2 governos de esquerda tinham deixado na Grécia, e não conseguiram dar a volta. Tamanho foi o estrago. E o povo, que tinha sofrido durante 10 anos influência da mentalidade da esquerda, se revoltou contra esse governo de direita, que estava trabalhando de uma maneira correta para reorganizar, para realinhar a Grécia, e veio a empossar um governo de esquerda bem mais à esquerda que a social-democracia anterior. E eles não sabem o que fazer. O que eles querem? Eles querem perdão. A única proposta que a Grécia faz para a União Europeia é a seguinte: nós não temos dinheiro, nós estamos quebrados, mas nós somos contra aos ajustes fiscais, né? Por quê? Porque ajuste fiscal na Grécia acaba, por exemplo, com o Bolsa Família deles, acaba com as benesses que eles distribuem há anos para o povo e que deixa o povo refém do Estado. Então isso eles não querem acabar. Porque eles não têm, a esquerda nunca teve projeto administrativo. Eles não têm projeto eles só têm projeto de poder. Eles não têm projeto de desenvolvimento, projeto econômico. E aí, o que a esquerda faz? Fica tentando colocar, agora como ocorreu nesse domingo, o povo vai escolher, nós vamos pagar ou não vamos pagar. Eles ficam prometendo mundos e fundos na hora das campanhas. E depois eles chamam o povo para resolver os pepinos. Né? E isso a gente sabe muito bem que aqui no Brasil o PT, durante quase 30 anos, ficou promovendo a tal das assembleias, os orçamentos participativos. Uma vez eu disse para um político do PT, eu falei, qual é que é a graça dessa história de orçamento participativo? Quem vota em vocês, vota porque confia. Se tu foi eleito, tu vai lá e trabalha e faz o teu melhor. Agora, tu é eleito, tu ganha salário para administrar a coisa pública e não resolve nada, tu devolve a responsabilidade para os eleitores. Então, isso é uma forma de governar que qualquer esquerda, seja no Brasil, na América Latina ou na Europa, eles só sabem fazer a mesma coisa. A agenda deles é única, o socialismo é internacional. O modus operantes da esquerda é global. Todos eles fazem a mesma coisa do mesmo jeito. Se nós olhar a Grécia hoje e a Venezuela bolivariana, estão na mesma situação. Se nós olharmos, por exemplo, a crise espanhola de alguns anos atrás, que eles também ficaram lá com um desemprego altíssimo, nós hoje estamos numa situação, digamos, semelhante ao governo esquerdista que promoveu um desemprego gigantesco na Espanha, que promoveu corrupção na Espanha alguns anos atrás. Então, se nós olharmos um pouquinho mais ao nosso redor, um pouquinho mais atrás dos acontecimentos, a gente até pode prevenir ou prever o que pode acontecer aqui. Porque a esquerda ela é igual em qualquer lugar. Ela pensa igual, ela pratica igual, ela não tem... Não existe uma diferença da mentalidade política da esquerda de um lugar para outro. Todos são iguais.
basta a gente ficar atento e analisar o que eles andam fazendo, pensando e aplicando, porque muito em breve pode chegar até nós. Nisso, a organização deles, né? Sim, claro. A organização deles é fantástica. Por quê? Porque eles não tratam socialismo como filosofia política. Eles tratam como projeto de poder. E projeto de poder, tu tem que ter fé naquele projeto. Tu tem que acreditar nele. Então, tu tem que ter um sentimento não político. Tu tem que ter um sentimento religioso. Uma prática religiosa. E realmente é assim que a gente vê os associados, filiados e simpatizantes agirem. Tem uma pergunta aqui, professor. Hoje eu vou até pedir para a gente encerrar o programa às 22h30, meia hora antes, porque okay. um compromisso meio imprevisto que ocorreu hoje à tarde, que eu tive que marcar para hoje no final do dia. Então eu vou deixar aqui a última pergunta da noite, junto com as suas considerações finais, a pergunta do Reginaldo. Professor Marlon, o que o senhor diz da seguinte afirmativa: a situação não está pior porque existe o PMDB. Isso é real? Em primeiro lugar, Reginaldo, nós não temos nenhum partido desvinculado ideologicamente ou de um perfil diferenciado da esquerda. O PMDB, ele é socialista. Nós vivemos um grande teatro político partidário, aonde o PT é o vilão, o PMDB pode ser a salvação da lavoura, mas o ideal é o PSDB, mas todos eles têm o mesmo objetivo. Todos eles têm práticas, todos eles fazem política objetivando uma coisa só: socialismo, intervencionismo estatal e capitalismo de Estado. Isso já está provado, claro, que não é bom para nós. Nós só não conseguimos ainda abrir os olhos e ver esse mal que a gente convive com ele diariamente. Só isso. Nós não temos um político, um grupo de políticos ou um partido decente para combater o socialismo hoje no Brasil. E não me venha me falar em Bolsonaro, Caiado, Aécio, Agripino, Aloysio Nunes, que foi motorista do Marighella, como políticos idôneos, políticos capazes de combater o socialismo, porque eles estão dentro da mesma teia. Eles estão apenas ajudando a esquerda a manter uma teia, um teatro, uma ficção política, né? É aquela alternativa frankfurtiana, né? Crie factoides, um atrás do outro, para criar confusão. O brasileiro hoje vive a grande confusão política, que ele já não sabe mais quem é quem, em quem confiar, em que rumo tomar, porque nós fomos dominados, tomados de assalto há 30 anos por uma esquerda, da mais moderada à mais radical. Celso, eu novamente agradeço aí o seu convite semanal para esse bate-papo, porque eu acho que é muito importante o que a gente, da melhor maneira possível, da forma mais objetiva e clara, traz para os nossos ouvintes aí. As pessoas estão sedentas de informação, elas precisam de informação. E a gente eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho. Com certeza, eu também estou confiante nisso, e quero deixar uma novidade aqui para os nossos ouvintes da Rádio da Terra, que sem ser nessa sexta-feira, na outra da semana que vem, no seu dia, que é o nosso querido amigo professor Marlon Adame estará com seus programas. Vamos iniciar uma rodada aqui toda sexta-feira, das 9 da noite até as 23 horas, né, das 21 às 23 horas, 2 horas de programa, com os 7 lists, os mais atualizados na música internacional. Conta um pouquinho sobre isso. O que vai acontecer no programa, Marlon? 2 horas de programa com 1 hora de clássicos dos anos 70 aos 90 e 1 hora com o Top Hit internacional. Só coisa boa para os ouvidos. Vamos, é aquela coisa,
música também é cultura e a gente precisa começar a culturar um pouco mais as pessoas, tirar as pessoas um pouco desse cenário caótico musical que a gente tem, que hoje a rádio, né, ela também passou a ser um instrumento de subversão, porque tu liga o rádio, é uma baixa qualidade tão grande que é transmitida em termos musicais, que isso também corrobora para essa deformação da sociedade. Então, vamos nas sextas-feiras, aí 2 horinhas semanais de boa música, de entretenimento musical, né? De um horário que eu vejo como um horário nobre para sexta-feira, mas que a gente vai trazer o que tem de melhor em termos de música para os nossos ouvintes. Que ótimo, mais um presente para a Rádio da Terra. Amigos, então mais uma vez eu peço licença a todos para interromper um pouquinho mais cedo hoje o nosso programa, devido ao imprevisto que ocorreu hoje à tarde, que eu tive que agendar para agora no finalzinho da noite. E então agradeço a todos, professor Marlon, sua esposa sempre presente aí nos bastidores, e quando possível vamos voltar com mais temas. Um abraço.